Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo. Essa imagem aqui, né, que inicia este vídeo, ela traz um pouco do que é essa sociedade colonial no Brasil, né, que tem o homem à frente, tem o chefe de família à frente, as filhas, a esposa e logo atrás os escravos. Então, quando a gente está falando da estrutura da família colonial, a gente está falando não apenas do marido, da mulher e dos filhos, a gente está falando de um grupo de pessoas que são agregados a essa família, que são reunidos, né, que fazem parte, que dependem dessa família. E a estrutura da sociedade no Brasil colonial, ela se espelha na estrutura das famílias, ou pelo menos das famílias mais importantes da sociedade colonial. Então, a família, ela tem um modelo que é copiado pela estrutura social de um modo geral. A gente vai falar um pouco sobre isso. No Brasil colonial, a gente tem dois critérios de distinção entre pessoas. Na verdade, esses dois critérios, eles acabam virando meio que uma coisa só. O primeiro critério é o critério de posse. Quem é proprietário e quem não é proprietário. Então, é assim, basicamente, que é dividida a sociedade colonial. Né, se a gente pensar em outros modelos sociais, por exemplo, na Idade Média, a gente tem a sociedade estamental, que tem lá o clero, nobreza e terceiro estado. A gente pode pensar na sociedade moderna, a sociedade do antigo regime, que tem lá o rei acima, depois tem abaixo do rei a estrutura de clero, nobreza e terceiro estado também. Essa sociedade do Brasil colonial, ela é uma sociedade ligada à sociedade do antigo regime, mas como ela não está na Europa, como ela está no contexto da colônia, ela acaba tendo uma organização particular, uma organização própria. E essa organização própria ela se baseia, né, repetindo, na posse. Quem é proprietário se distingue de quem não é proprietário. Quem é proprietário do quê? Proprietário de terras e proprietário de pessoas. Como assim? Quem é dono de terras, ou seja, os donos, por exemplo, dos latifúndios produtores de cana-de-açúcar, quem é dono dos engenhos, ou quem é dono das minas de ouro e de diamantes, isso é ser proprietário de terras. E essas pessoas também são, geralmente, proprietárias de pessoas, ou seja, proprietários de escravos. Então, a segunda divisão social que deriva dessa primeira, que é a divisão entre quem tem posses e quem não tem posses, é justamente a divisão entre quem é senhor de escravos e quem é escravo. São dois critérios que distinguem as pessoas. Se você tem posses ou se você não tem posses, e se você é escravo ou se você é dono de escravo. Né? Tanto quem é livre e não possui escravos fica numa situação meio estranha na sociedade. Normalmente, se você é livre, você é dono de escravos. O que distingue o homem livre do escravo é justamente a posse de escravos. Né? Como eu até já expliquei em outras aulas sobre escravidão, muitos escravos, ao serem alforriados, né, ao se tornarem livres, uma das primeiras coisas que ele vai comprar é justamente um escravo, para ele se distinguir dos escravos. Né? Então, a sociedade tem esses dois critérios. Ou você tem posses, ou você não tem posses, e aí você vai ter acesso a coisas diferentes na sociedade, se você tem posses ou não. E o segundo critério, que é talvez o mais importante, é se você é senhor de escravos ou se você é um escravo. Ok? A sociedade colonial, ela no geral, a gente caracteriza como uma sociedade patriarcal. O que é a sociedade patriarcal? A sociedade patriarcal, ela tem uma estrutura semelhante à estrutura das famílias donas dos engenhos de açúcar. E como que é essa estrutura? No empreendimento canavieiro, no empreendimento açucareiro, né, na produção de açúcar, o senhor de engenho, ele é o líder, é a pessoa que comanda todo o núcleo social em torno do engenho. Então, o dono do engenho, ele é pai de uma família, então ele tem poder sobre sua esposa, sobre seus filhos, mas ele também acaba tendo poder sobre as pessoas que cercam essa família. Ele tem poder sobre os escravos, afinal de contas ele é proprietário dos escravos. Ele acaba tendo poder também sobre ex-escravos, sobre seus antigos escravos que são alforriados e que muitas vezes continuam trabalhando para ele de alguma forma. Ele tem poder sobre seus empregados, sobre famílias de homens livres, famílias de pessoas livres, mas que dependem das atividades do engenho, como, por exemplo, produtores de pequenos proprietários que produzem alimentos, pequenas famílias com poucas posses e que são pecuaristas, então elas também acabam sendo subordinadas a esse senhor de engenho. Os comerciantes que dependem desse senhor de engenho, afinal de contas ele é o maior comprador, ele vai fazer as compras não só para sua família, mas para a sobrevivência dos seus escravos, dos seus empregados, e muitas vezes o padre também, que atende
a família desse senhor de engenho, que celebra a missa na fazenda, que vai levar os sacramentos a essa família, ele acaba também sendo subordinado a esse senhor de engenho. Então, o senhor de engenho, ele tem poder sobre a sua família, só que além de ter poder sobre a sua própria família, sobre a sua esposa e sobre seus filhos, que são considerados subordinados legalmente a ele, ele acaba estendendo esse poder a toda a sociedade que o cerca. Então, todo o núcleo social em torno do engenho de produção de açúcar é dependente deste pai de família, deste patriarca do engenho. Por isso que a gente chama de uma sociedade patriarcal. A gente tem um homem, um chefe de família, que transfere o mesmo poder que ele tem sobre sua família, sobre seu núcleo familiar, esposa e filhos, a todas as pessoas ao seu redor. Então, esse patriarca, esse senhor de engenho, ele vai ser uma pessoa extremamente poderosa nessa cidade. Pelo em que um pai de família, no caso um proprietário, ou alguém com posses, né, alguém com muitas posses, seja terra, seja outro tipo de posses, vai estender a sua influência sobre todo um núcleo social que depende dele, esse mesmo modelo vai ser copiado no restante da colônia. Então, mesmo onde não havia engenhos de cana-de-açúcar, mesmo em algumas áreas urbanas, mesmo onde outras atividades prevaleciam, esse modelo patriarcal serve como padrão, acaba sendo copiado. Então, no Brasil, de um modo geral, a gente tem um modelo patriarcal de família e de sociedade. Nesse modelo patriarcal de família e sociedade, o pai ele acaba tendo um poder quase absoluto sobre toda a família. E esse poder se estende às pessoas que dependem da sua família. Ok? Então, a sociedade brasileira no período colonial, ela se baseia nessa estrutura, em que tem um homem, né, um patriarca, um pai de família, que vai comandar não apenas o seu núcleo familiar, mas todo o núcleo social, toda a sociedade que depende dele. Como vocês devem estar imaginando, quando a gente fala que o Brasil tem uma herança machista, uma sociedade machista, isso acontece muito graças a esse modelo de sociedade patriarcal, que prevaleceu por todo o período colonial, e até após o período colonial ele continua, se não é o principal modelo, ou o único modelo, ele acaba sendo um modelo de maior influência, ele ainda exerce influência. Então a gente ainda tem, em muitos lugares do Brasil, em muitas famílias, a gente ainda tem um pouco, a nossa forma de pensar a família e a sociedade, a gente ainda pensa o homem, né, o pai da família, como o grande chefe, como a pessoa que detém o poder sobre toda a família. E faz parte do pensamento de muitas pessoas, de muitos núcleos da sociedade atual, no Brasil atual. Então, quando a gente fala da herança machista, é um pouco isso, né? De ter o homem como aquele que tem poder sobre a família e a mulher, a sua esposa e seus filhos sendo subordinados a ele. Vem dessa tradição, do modelo patriarcal. Okay? Então, quando a gente fala de sociedade patriarcal, a gente está falando disso, de uma sociedade em que os homens são considerados chefes de família e exercem influência, exercem poder não apenas sobre a sua própria família, mas também sobre todos aqueles que o cercam, certo? A isso, né, a gente encontra várias referências na nossa cultura atual, seja de apoio, seja de crítica a esse modelo patriarcal. Apenas no Brasil colonial, existiu na América de um modo geral, existia também em Portugal, existia também na Espanha, existia em vários lugares do mundo. Muitos feministas, né, ao fazerem críticas, né, ao machismo na sociedade atual, tentam desconstruir esse modelo patriarcal. E aqui a gente tem essa imagem fazendo referência à série La Casa de Papel, em que a personagem Nairobi, quando assume o controle do que está acontecendo ali, quando ela assume a liderança do roubo que está sendo feito, ela diz ao outro personagem, que é o professor, começa o matriarcado, né? Quando ela, mulher, assume o poder, ela faz essa referência. Agora estamos fazendo agora um matriarcado, não mais um patriarcado. Em patriarcado, matriarcado fazem referência a esse modelo, a essa sociedade patriarcal. E muito do machismo presente na nossa sociedade vem desse modelo patriarcal. E quando alguns grupos feministas fazem referência ao matriarcado, seria uma oposição, né, uma desconstrução da sociedade patriarcal, de colocar a mulher no poder, não mais fazer com que toda a sociedade dependa do homem, do pai de família, mas colocar também a mulher como protagonista nessa estrutura social, ok? Então, de novo, o principal modelo social no Brasil colonial é a sociedade patriarcal. Ou da família nesse modelo patriarcal, existiam famílias que seguiam um modelo um pouquinho diferente, que é o que a gente chama de família nuclear. A família nuclear,
é composta por um núcleo familiar, por isso família nuclear, não é uma família radioativa, é uma família composta por um núcleo familiar. O que é um núcleo familiar? O núcleo é pai, mãe e filhos. Isso é um núcleo. Então, na escala, além do núcleo, pai, mãe e filhos, você tem todos os escravos, empregados e pessoas que dependem economicamente da família, fazendo parte dessa estrutura patriarcal. Na familiar, você não tem os agregados a essa família, é só o núcleo familiar, pai, mãe e filhos. E esse modelo, ele foi muito comum em Minas, muito por conta da atividade mineradora, e em São Paulo, porque era uma região mais pobre do Brasil. Então, onde existe uma atividade mineradora mais intensa e, portanto, uma população mais urbana, o modelo patriarcal já não é tão forte, né? As famílias não têm essa grande quantidade de agregados. Ainda que, mesmo na família nuclear, o homem tenha poder sobre a mulher e sobre os filhos, né? Ela imita em alguma medida o modelo patriarcal, mas como ela não tem um conjunto de agregados que vão depender dessa família, ela tem uma estrutura diferente, né? O poder do pai é limitado ao seu núcleo familiar. Então, onde existe maior concentração urbana, como por exemplo em Minas Gerais, esse modelo é mais comum, né? A família nuclear é o modelo mais comum. E em São Paulo, como é uma região mais pobre, você não vai ter um grande proprietário que vai ter uma grande quantidade de pessoas dependendo dele. Você vai ter ali, principalmente os bandeirantes ou pequenos fazendeiros, que vão viver ali, ele, a esposa e os filhos. Muitas vezes não tem sequer escravos, né? Porque por serem mais pobres, não têm condições de comprar escravos. E São Paulo, onde a gente tem muitos bandeirantes que ainda estão em busca de novas terras, onde a gente tem muitos comerciantes, já que São Paulo não tem uma grande produção agrícola, nem uma grande produção de mineração, ou zero produção de mineração, os habitantes de São Paulo vão buscar outras atividades, seja a exploração, no caso dos bandeirantes, seja o comércio, né, no caso dos cantes e dos tropeiros. Então, esses grupos em São Paulo vão ter o homem, né, o pai, o chefe da família nuclear, ausente por grandes períodos, né? Seja porque ele é um comerciante que está viajando pelo Brasil, seja porque ele é um bandeirante fazendo seja expedições para caçar indígenas, expedições para procurar novas minas de ouro, seja expedições para procurar escravos fugidos. E também tem a mineração, que vão migrar e passar longos períodos fora trabalhando na mineração. Então, a família nuclear, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, ela vai ter o pai como chefe, mas é ausente durante grandes períodos, durante longos períodos, por vários meses, às vezes por anos, o pai vai estar ausente. Com a ausência do marido, nessas famílias é a mulher que acaba assumindo um protagonismo, porque é ela que protege o lar, cuida dos filhos e cuida dos negócios da família durante a ausência do marido. Então, a família nuclear, ela é mais característica dos urbanos, é mais característica em regiões mais pobres da colônia. Nela, o chefe da família, né, o pai é quem tem o poder sobre a mulher e sobre os filhos, mas como ele passa muitos períodos, ou períodos muito longos, longe de casa, a mulher acaba assumindo um protagonismo. Então, na família nuclear, a mulher acaba tendo um papel mais importante, mais relevante junto à família, junto à sociedade, do que se a gente comparar com a mulher na família de modelo patriarcal. De novo, é importante deixar isso claro. Não quer dizer que na família nuclear a mulher vai estar acima do homem. Não. Mas na prática, como o homem está fora durante muito tempo, é a mulher quem administra a família. Mas quando o homem retorna, o homem é quem tem poder sobre a família. Ok? Então a gente tem essa diferença. A família patriarcal, o modelo patriarcal de família, ele vai ser um modelo para a sociedade no Brasil de um modo geral, mas além dele também existe a família nuclear, né, que copia algumas coisas da família patriarcal, né, tem o homem como chefe, mas na prática ela acaba se organizando de uma forma diferente, já que na família nuclear a mulher precisa tomar conta dos negócios do marido, é a mulher quem toma conta dos filhos, é a mulher que cuida daquilo que a família, enquanto o homem está fora, e já na sociedade patriarcal o homem está sempre presente e ele tem essa figura de poder, de chefe, não apenas dentro do seu núcleo familiar, mas também sobre todas as pessoas que o cercam. Eu estou sendo bem repetitivo para que isso fique bem claro, ok? No período da mineração no Brasil, existem algumas transformações sociais. Como eu disse, o modelo patriarcal de família, ele surge, ele se estrutura nos engenhos de cana-de-açúcar. Ele se
forma durante o que a gente chama de ciclo do açúcar, né, o período em que o auge da produção de açúcar no Brasil, e ele se forma em torno das fazendas de produção de açúcar e engenhos de produção de açúcar. A sociedade mineradora, ela é mais urbana, então ela vai adquirir algumas características diferentes. Ela não vai ser tão patriarcal, vai ter o homem vai continuar tendo maior poder, maior atividade, maior ação, maior protagonismo do que a mulher, mas é uma sociedade que vai ter características um pouco diferentes, justamente por ser urbana. E, como a gente já viu também, os escravos eles tinham maior autonomia. Muita idade através do seu trabalho, muitos escravos conseguiam juntar dinheiro e comprar a própria liberdade, ou eram libertados por seus donos, né, por algum favor, por alguma coisa que eles haviam feito. Então, os escravos tinham maior autonomia na sociedade mineradora, na região da mineração. Nessa região, as alforrias eram muito comuns, né, o dono de escravos conceder liberdade a seu escravo. A sociedade mineradora, como a gente viu também em vídeos anteriores, ela dá maior possibilidade de ascensão social e maior possibilidade de diversificação de atividades. Então, nos centros urbanos do Brasil colonial, existem mais profissões, mais atividades profissionais do que na mineração, aliás, do que na produção de açúcar. A região produtora de açúcar, a maioria das pessoas trabalha na produção de açúcar ou em atividades que vão dar suporte à produção de açúcar. Na região mineradora, o número de atividades é maior, existe uma diversificação maior. E como é maior de atividades, também existe uma possibilidade maior de ascensão social. De canavieira, em torno das fazendas de produção de açúcar, você só atinge o topo da sociedade se você é dono de fazendas ou de engenhos de açúcar. Então, se você não é de uma família que é proprietária, você não vai chegar ao topo da sociedade. Já na sociedade mineradora, se você é um faiscador pobre e encontra ouro, você passa a fazer parte da elite de um dia para o outro. Então, através do comércio também, comerciantes podem enriquecer e podem atingir a elite da sociedade. Então, existe uma possibilidade de ascensão social, inclusive para os negros libertos e os alforriados, né? A liberdade seja porque juntaram dinheiro e compraram sua liberdade, ou porque ganharam de seus donos a carta de alforria, né? A liberdade. Então, e principalmente urbana, a mobilidade social era mais fácil. Já na sociedade açucareira, isso era bem mais difícil. Sua condição social dependia de você ser proprietário de terras ou de engenhos ou não. Na sociedade mineradora, mais urbana, você não necessariamente precisa ser proprietário. Você pode atingir camadas mais altas da sociedade por outros caminhos. Okay? A imagem que a gente tem nesse slide aqui é um casamento entre negros. E aqui são negros alforriados, são negros livres. Então você vê negros bem vestidos, né? Não são mais escravos, são livres. E eles tiveram acesso a roupas e a um casamento semelhante a de uma família nobre. Cenas como essa eram mais comuns na sociedade mineradora, em núcleos urbanos. Na sociedade canavieira, na sociedade açucareira, cenas como essa eram bem raras. Okay? Na sociedade colonial brasileira, principalmente, surgiu um grande número de irmandades religiosas. O que são irmandades religiosas? Essas irmandades são grupos de pessoas que são santos de devoção e formam uma ação e de auxílio entre elas, formam uma comunidade de ajuda mútua, em que os membros dessa irmandade se ajudam. Essas irmandades religiosas são tratadas por leigos, né? Leigo na Igreja Católica é quem não é padre, basicamente. Então são pessoas comuns, né, que frequentam a missa, que não são padres, mas são fiéis católicos, que organizam essas associações que eram chamadas de irmandades. Então é diferente, por exemplo, das ordens religiosas que a gente viu na Idade Média. As ordens religiosas eram ordens de padres, de freiras, de monges. As irmandades são de fiéis católicos leigos, né, que não são padres, não são freiras. E essas irmandades religiosas normalmente escolhem um santo de devoção. Então, sei lá, Irmandade de São Francisco de Assis, Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, enfim, escolhem um santo, algum símbolo da Igreja Católica, e os irmãos dessa Irmandade, eles, em nome da devoção a esse santo, né, eles se consideram irmãos devotos deste santo, né, tem esse santo como
um exemplo, ou como um modelo de devoção especial, ou algo assim. E essa comunidade forma, então, como eu já disse, uma rede de proteção mútua. O que é essa rede de proteção mútua? Os irmãos da comunidade, eles doam dinheiro para a Irmandade. Essa Irmandade forma né, reúne uma certa quantidade de dinheiro dos irmãos, e esse dinheiro é utilizado para auxiliar os irmãos que ficam doentes, né? Tem alguém que faz parte da Irmandade, ficou doente, não consegue trabalhar. Então, para essa pessoa não ficar desamparada, não passar necessidade, a Irmandade, com as doações feitas pelos irmãos, ajuda esse irmão que ficou doente. Situações de desamparo familiar, né? Um pai de família fica doente, não consegue sustentar os filhos, ou um dos filhos está passando por uma doença muito grave e o pai não tem condições de arcar com a medicação, com o tratamento, fica desempregado ou tem problemas nos negócios, está passando por necessidade, os irmãos dessa irmandade vão ajudá-lo. Caso de velhice, né, a pessoa se torna idosa, não consegue mais trabalhar, recebe a ajuda dos irmãos. Ou então em caso de morte, né, o pai de família morre, a viúva e os filhos que ficam recebem ajuda da Irmandade. E essas irmandades religiosas no Brasil colonial eram muito importantes para a sociedade porque não existia um sistema de previdência social como existe hoje. Então não existia um sistema em que o Estado concede aposentadoria que trabalhou por muitos anos ou que concede um benefício de aposentadoria ou pensão a quem tem uma doença grave, a quem fica impossibilitado de trabalhar, a quem está passando por um período de doença, ou a uma viúva. Então não existia isso, né? Não existia o INSS que nós temos hoje, que concede esses benefícios a quem, por algum motivo, não pode trabalhar ou está impedido de trabalhar por um longo período, ou a uma viúva, né, que dependia dos rendimentos do marido, e quando o marido morre, ela fica desamparada, né? Então, já que não existia isso feito pelo Estado, eram as próprias pessoas, através dessas irmandades religiosas, que faziam esse benefício. Então, pertencer a uma irmandade religiosa tinha a ver com a devoção a um santo, tinha a ver com uma devoção religiosa, mas, sobretudo, tinha a ver com uma questão social. Né? A irmandade ajuda os seus irmãos, né, os seus membros, a sobreviver. E, durante o período colonial, pertencer a uma irmandade religiosa era absolutamente comum. Quase todo mundo pertencia. E quem não pertencia a uma irmandade religiosa costumava ser mal visto pelos outros. Porque pertencer à irmandade significa que você está contribuindo com alguém, está contribuindo com outras pessoas. E você não fazer parte da irmandade religiosa era mais ou menos agir de forma egoísta, né? Então, assim, eu não participo da irmandade religiosa, então não ajudo ninguém. E aí os outros viam essa pessoa como alguém egoísta, como alguém que não queria ajudar, como alguém que era excluído, né? Então, existia uma certa pressão social para fazer parte da Irmandade. E essas Irmandades também foram porque existiam irmandades de escravos. Os escravos podiam formar irmandades religiosas. Inclusive a Igreja Católica, os padres incentivavam os escravos, porque eles acreditavam que participando dessas irmandades, eles seriam devotos de um santo e seriam, né, e viveriam a vida cristã de forma mais completa, né, viveriam melhor uma vida cristã. E, assim, muitos escravos não faziam parte de irmandades religiosas por serem propriamente católicos. Muitos continuavam tendo suas religiões de matriz africana, mas integravam essas irmandades porque, como eram irmandades de ajuda mútua, as irmandades de escravos muitas vezes arrecadavam dinheiro de seus membros para comprar a liberdade de um irmão. Então, eles juntavam dinheiro para comprar a liberdade de um escravo. Eles se ajudavam para ir comprando a liberdade um do outro. Às vezes, um membro dessa irmandade que era escravo e já estava com uma idade mais avançada, não conseguia trabalhar, eles juntavam dinheiro para comprar a liberdade dessa pessoa e aí ela não precisaria mais continuar trabalhando. Ou eles juntavam dinheiro para contratar advogados caso um escravo sofresse alguma punição excessiva ou tivesse sofrendo maus tratos excessivos, eles contratavam advogados para processar o senhor de escravos, né? Então, essas irmandades religiosas, elas acabaram tendo um papel importante também na resistência à escravidão. E não só os escravos, né? Os negros libertos, né? E os alforriados. O liberto é aquele que é libertado por seu... Aliás, o liberto é aquele que compra a sua liberdade, o alforriado é aquele que ganha do seu dono a liberdade. Eles também constituíam irmandades. E no Brasil inteiro, em várias cidades do Brasil, era muito comum que existissem igrejas, e ainda hoje no Brasil existem muitas igrejas, com o nome de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ou Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
as igrejas com esse nome eram construídas por irmandades de escravos, de libertos e de alforriados. E essas igrejas tinham um papel importante porque eram locais de reunião, de interação, né, de sociabilidade entre os negros do Brasil colonial, e eram nesses lugares que eles se organizavam muitas vezes, principalmente nos núcleos urbanos, para resistir à escravidão. Então, fora do núcleo urbano, a principal forma de resistência era a fuga e a ida para os quilombos, que a gente vai ver num outro vídeo. Nos núcleos urbanos eram essas irmandades, que conseguiam recursos para comprar liberdade, ou para se defender judicialmente, ou para garantir melhores condições de vida para os escravos. Então, essas irmandades tinham um papel muito importante de socialização, né, entre diferentes grupos, e também de proteção, serviam como uma rede de proteção, já que não existia uma assistência social. Aqui a gente tem uma imagem do lado esquerdo, uma procissão de uma irmandade religiosa de homens negros, né, ali em uma cidade da época da mineração, e do lado direito, também em Minas Gerais, também numa cidade da região mineradora, também uma procissão de irmandades. Então essas irmandades religiosas, elas ainda existem. Claro que hoje em dia elas já não têm tanto o papel de proteção mútua, né? Já que existe uma previdência social, já que existem outros mecanismos de proteção aos vulneráveis da sociedade, mas ainda assim elas têm algo de arrecadar fundos, de arrecadar mantimentos para ajudar os mais pobres, elas ainda têm um ideal de participação de comunidade, de cuidar de alguém, de cuidar de alguma coisa, de cuidar de uma determinada causa. Então elas ainda existem, não tem mais a importância social que já tiveram, mas ainda em algumas cidades, ainda em alguns núcleos da Igreja Católica, elas continuam tendo uma certa relevância. Bom, na colonial, a gente tem uma diferença interessante na participação das mulheres, entre as mulheres ricas e as mulheres pobres. As mulheres mais ricas geralmente viviam na casa grande, quando a gente está falando da sociedade açucareira, ou nos sobrados das cidades e vilas. Então, as mulheres ricas nas fazendas de açúcar vivem na casa grande. Né? Na sociedade açucareira, a gente tem a casa grande, que é onde vive o senhor de engenho com a sua família, e a gente tem a senzala, que é onde vivem os escravos. Nas cidades do Brasil colonial, como por exemplo nas cidades da região da mineração, os ricos vivem nos sobrados, né? E geralmente no sobrado, as famílias ricas vivem na parte de baixo do sobrado e seus escravos vivem na parte de cima do sobrado. Então, nas cidades e nas vilas vivem os mais ricos. A função das mulheres ricas na sociedade colonial era basicamente a supervisão do trabalho doméstico. E elas raramente saíam. Normalmente elas saíam só para ir à missa no domingo de manhã. Fora isso, elas quase não saíam. Então a função delas era supervisionar o trabalho dos escravos domésticos, e elas quase não saíam, elas quase não tinham atividade na cidade, né, fora de casa. E elas só saíam, né, como eu disse, normalmente era só para ir à missa, e sempre que saíam eram acompanhadas de um escravo ou de uma escrava de companhia. Então as mulheres ricas normalmente não saíam, e quando saíam, não saíam sozinhas. Elas eram muito mal vistas se saíssem sozinhas, porque mulheres andando desacompanhadas ou são escravas, ou são mulheres, ou são negras libertas, negras alforriadas, então são inferiores na sociedade, ou então são prostitutas, né? Então não era bem visto uma mulher rica andando sozinha. Isso era muito feio. Não podia andar sozinha. Então ela tinha que sempre ter a companhia de pelo menos um escravo ou escrava. Essas mulheres, elas tinham uma certa uma educação voltada para os trabalhos domésticos. Geralmente elas sabiam ler, nem sempre sabiam escrever, porque ler era importante para conhecer as instruções ali, para ler os recados que vinham de fora, ler algum livro, mas escrever era algo que nem todas sabiam. Então, normalmente aprendiam a ler, mas escrever só algumas que sabiam. Elas aprendiam a fazer contas, aprendiam a costurar, bordar e cozinhar. Não que elas necessariamente fizessem essas atividades, mas elas dominavam essas atividades para supervisionar o trabalho dos escravos. A idade comum para que uma mulher se casasse colonial, isso em famílias ricas a gente está falando, era por volta de 12 anos. E geralmente elas se casavam com homens bem mais velhos, né, homens já bem-sucedidos, homens que já tinham propriedades ou que já tinham algum sucesso profissional. E esses homens eram escolhidos pelo pai da mulher. Então, a coisa do casamento romântico, de conhecer alguém, se apaixonar e se casar com essa pessoa, praticamente não existia na sociedade colonial brasileira.
Nas famílias ricas, então, isso era ainda menos comum. Já elas tinham uma maior mobilidade. As mulheres pobres, elas precisavam trabalhar para sustentar sua família. Elas não dependiam exclusivamente de seus maridos, elas ajudavam, né, no sustento da família, do núcleo familiar. Muitas mulheres eram roceiras, então elas trabalhavam na agricultura, elas supervisionavam o trabalho agrícola, muitas mulheres supervisionavam, né, no caso de pequenos proprietários, ou então trabalhavam para fazendeiros. Então, então as mulheres pobres, elas trabalham, como elas trabalham, elas precisam sair de casa, né, elas têm maior mobilidade dentro da sociedade. Algumas dessas mulheres cuidavam sozinhas de vendas e tabernas. Se a gente pensar, por exemplo, como eu citei, em São Paulo, nas famílias nucleares, que o marido viaja porque é comerciante, ou porque é um bandeirante, ou porque vai trabalhar na mineração, a mulher fica cuidando dos negócios. Às vezes o negócio é taberna, às vezes é uma venda, né, um armazém, né, um pequeno comércio, e é ela que toma conta. As negras libertas, né, as mulheres libertas, ex-escravas, muitas vezes eram ou assumiam a atividade profissional de tabuleiro ou quitandeiras, que é essa imagem aqui do lado direito, que eram mulheres que preparavam quitutes, doces, salgados, ou que vendiam frutas, ou que vendiam outros produtos, né, com um tabuleiro ou com uma bandeja, né, e circulavam pela cidade como vendedoras ambulantes, vendendo esses quitutes, né, esses alimentos. Ou então montavam pequenas tendas, né, pequenas barracas, e vendiam esses produtos, né. Então, elas estavam tendo uma mobilidade, elas circulavam pela cidade, diferente das mulheres ricas, que eram mais recolhidas, ficavam mais dentro de casa. E na região mineradora, mulheres, algumas dessas libertas que eram negras de tabuleiro ou quitandeiras, conseguiram acumular uma riqueza considerável. E elas conseguiam se filiar a irmandades, não apenas irmandades de escravos, de libertos e alforriados, mas às vezes elas se vinculavam a irmandades frequentadas por mulheres ricas da sociedade. Então algumas delas conseguiam um certo prestígio social através do seu trabalho, juntavam dinheiro e conseguiam participar de irmandades consideradas de elite e conquistavam um certo prestígio. E aí conseguiam comprar um sobrado, conseguiam ter escravos e se posicionar na sociedade, se portar diante da sociedade como uma mulher rica, mesmo tendo trabalhado, né, mesmo tendo uma origem humilde. Então, nas cidades, isso podia acontecer. Não que fosse algo absolutamente comum, mas era possível que isso acontecesse. Enquanto na área rural, principalmente na região produtora de cana-de-açúcar, isso era absolutamente impensável. Né? De uma escrava, de uma ex-escrava, se tornar, digamos, senhora de engenho. Isso não ia acontecer de forma alguma. Mas nos núcleos urbanos, principalmente na região mineradora, podia acontecer de uma mulher pobre, através do seu trabalho, enriquecer e começar a ter acesso a bens e locais frequentados pela sociedade mais alta. O casamento na sociedade colonial, pela Igreja Católica, não existia casamento civil. Aliás, não existiam cartórios, né, no Brasil colonial. Os registros de nascimento das pessoas eram, na verdade, a certidão de batismo. A certidão de casamento era o casamento religioso. E não havia o atestado de óbito, havia o registro que a pessoa foi sepultada num cemitério da Igreja Católica. Então, os registros de nascimento, casamento e morte eram todos feitos pela Igreja. Né? O Estado, o governo, não fazia esses registros. Só que o casamento ele era muito caro, porque tem o vestido, as roupas do noivo, a festa. Então, geralmente, quem fazia o casamento oficial, o casamento na igreja, era só a elite. Os mais pobres normalmente se juntavam. O homem se juntava com a mulher, viviam juntos e tinham filhos. E aí, depois de um tempo, talvez se casassem, mas era mais comum entre os mais pobres que homem e mulher vivessem juntos, sem o casamento oficial, sem o casamento na igreja. Então, o casamento na igreja era mais comum entre os mais ricos. A gente viu uma imagem anterior de um casamento entre negros, não era tão comum assim, né? Porque os negros geralmente eram mais pobres. Então, o casamento oficial, ele era oficiais ricas. Os mais pobres, às vezes, depois de um tempo juntos, vinha lá um padre e celebrava um casamento mais simples, mas o mais comum era que só os ricos se casassem na igreja, ok? Outra coisa sobre que, independente de ser rica ou pobre, a principal função da mulher na sociedade mineradora é de ser mãe ou madrasta. Todas as mulheres na sociedade colonial
fosse na sociedade açucareira, fosse na região mineradora, fosse rica ou fosse pobre, a principal função dela era ser mãe e ou madrasta. Por que ser mãe ou madrasta? Mulheres cuidavam não apenas dos próprios filhos, mas dos filhos que os maridos tinham fora do casamento. Às vezes o marido tinha uma amante, às vezes o marido tinha às vezes o marido tinha relações com uma escrava, e muitas vezes os filhos do marido, que não eram da própria mulher, vinham para casa dela e ela cuidava dos próprios filhos e dos filhos do marido de fora do casamento, por isso mães e madrastas. Então, como era algo que as mulheres compartilhavam, era muito comum que, assim como todas as mulheres compartilhavam essa função, elas acabavam criando uma espécie de rede de ajuda, né? Então, era muito comum que mulheres com filhos e com, né, filhos adotivos também, filhos biológicos e filhos adotivos, contassem com a ajuda de suas irmãs biológicas, né, irmãs, filhas dos mesmos pais, ou irmãs das irmandades, as quais faziam parte, ou contavam com a ajuda das comadres, né, a comadre é a madrinha do filho dela, ou a mãe do seu afilhado, né, a mulher que é madrinha de alguém, ela é comadre da mãe dessa pessoa, ou, né, a comadre é a madrinha do seu próprio filho. Então, as comadres se ajudavam, as vizinhas também. Isso tanto mulheres ricas quanto mulheres pobres. Elas tinham essa rede de cooperação para uma ajudar a outra a criar e educar os próprios filhos. Já que os maridos, na sociedade açucareira, ele está o tempo todo, o dia todo ligado à produção de açúcar, ele está preocupado com a agricultura, ele está preocupado com o engenho. E em alguns outros núcleos, no núcleo urbano, ele está o dia inteiro, ou ele está viajando como comerciante, ou ele está viajando por ser um bandeirante, ou ele está preocupado com a mineração. Então, as mulheres, para se ajudarem, elas formavam essas redes de cooperação, ajudava a outra na sociedade. Existia um senso de auxílio mútuo, né, entre mulheres, mesmo entre as mulheres ricas, havia esse senso de ajuda, né, de uma contar com a ajuda da outra na educação, na criação, no sustento dos filhos. Bom, outro ponto que a gente vai abordar na sociedade colonial é a parte dos saberes e conhecimentos indígenas e africanos nessa sociedade. Então, a gente já até citou algumas vezes que os colonizadores precisavam desses saberes indígenas, né? Então a gente viu em outras aulas que, por exemplo, os bandeirantes, eles aprendiam com os índios a andar na floresta, a se comportar na floresta, a usar armas de origem indígena. Então eles precisavam desses conhecimentos para sobreviver na colônia. Então eles foram fundamentais para a colonização do Brasil, né, para a sobrevivência dos descendentes de europeus que vieram para o Brasil. Eles precisaram dos conhecimentos indígenas para sobreviver. Que tipos de conhecimentos indígenas? Saber reconhecer frutos e raízes comestíveis, por exemplo. Então, andando na floresta, andando na mata, precisavam saber que frutas eram boas para alimentação, né, que vegetais eram bons para alimentação e quais vegetais eram venenosos, para que eles não morressem intoxicados, né, para conseguissem sobreviver. Aprenderam com os índios a utilizar, por exemplo, a farinha de mandioca, uma raiz típica daqui, né, da América, e a utilização de farinha de mandioca no lugar da farinha de trigo que era mais comum na Europa. Então, utilizar a farinha de mandioca no lugar da farinha de trigo foi importante para os colonizadores brasileiros. A farinha de mandioca é a base da alimentação de vários pratos típicos brasileiros por conta disso. Ela proporciona uma alimentação rica em valor calórico, em valor energético para suportar grandes viagens. Os colonos brasileiros também aprenderam algumas técnicas de preparação do solo e de plantio, como por exemplo a coivara. A coivara é uma técnica indígena que também é conhecida como roça queimada. Então, para limpar um determinado terreno, tacavam fogo naquele terreno, um fogo controlado, para abrir espaço para ali se fazer uma plantação ou posteriormente se abrir um pasto, né? Hoje em dia a gente sabe que essa técnica não é muito boa, ela acaba estragando o solo e ela é perigosa porque se você perde essa queimada do controle, você destrói uma grande quantidade de vegetação, mas ela ainda é usada nos dias de hoje, apesar de não ser recomendado, muita gente usa, e de vez em quando alguém perde o controle e a gente tem um incêndio de grandes proporções, como os que a gente vê na Amazônia de vez em quando. Mas era uma técnica utilizada pelos indígenas, que os europeus aprenderam aqui no Brasil, os descendentes dos europeus, os colonos aprenderam, e utilizaram também em larga escala. Os indígenas também ensinaram para os colonos
técnicas como a fabricação de canoas, né? As canoas indígenas para navegação nos rios eram muito boas e eles dominavam técnicas para a construção de canoas até melhores do que as dos portugueses, por exemplo. Os portugueses eram muito bons para fazer navios para navegação oceânica, mas para navegar nos rios aqui do Brasil, os indígenas conseguiam técnicas melhores. Também fazer cestos, né? Aprenderam com os indígenas técnicas para fazer cestos, utilizando a matéria-prima local, e esteiras, né, que são usadas para o descanso, para dormir na vegetação, né, servem como cama ou lugar para descansar. E também aprenderam com os índios a fazer remédios a partir das plantas típicas daqui do Brasil. Então a gente tem uma série de conhecimentos indígenas que foram muito importantes para os colonos, né, e para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Há uma grande influência das línguas indígenas. Aqui a gente tem um quadrinho aqui com uma lista de palavras de origem indígena. Depois vocês podem dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada nessas palavras. Em São Paulo, como eu disse para vocês, até o século XVIII não se falava português. Em São Paulo se falava, na verdade não se falava uma língua indígena. Em Portugal se falava a língua geral. A língua geral era uma língua baseada no tupi. Ela misturava elementos de diferentes línguas indígenas e era essa língua que se falava em São Paulo. Então muitos índios conheciam essa língua geral e os bandeirantes conheciam, muitos colonos conheciam e se comunicavam através dessa língua. Essa língua geral não é mais falada, e essa língua geral era mais na região de São Paulo. Na Amazônia também existia uma espécie de língua geral que era o Nheengatu. O Nheengatu era uma língua também que misturava de línguas de povos diferentes da região da Amazônia. E o Nheengatu é falado ainda por algumas comunidades indígenas, ainda hoje. Então essa língua ainda existe, diferente da língua geral de São Paulo, que não existe mais, o Nheengatu ainda é falado por alguns grupos. Em 1758, o governo português proibiu que se falassem línguas indígenas no Brasil. Então só o português podia ser falado. Só que a maioria das populações que viviam aqui não entendiam, foi um grande problema. Então, apesar da proibição, né, de muitos índios serem obrigados a aprender o português, os colonos foram proibidos de falar outras línguas senão o português, né, muitas línguas indígenas foram desaparecendo, mas muitas ainda foram preservadas. Então, muitos índios aprenderam português, mas não deixaram de falar as suas línguas de origem. E, bom, parte desse processo de ação, né, que é proibir o índio de manter a sua cultura original e ser obrigado a receber, a aprender a cultura europeia, isso acabou tendo também alguns efeitos para a população, né? A questão cultural, a violência com que os índios foram tratados, mas principalmente as doenças trazidas da Europa para o Brasil, para as quais os índios ainda não tinham anticorpos, fizeram com que a população indígena diminuísse muito. Então, em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, a estimativa é que havia entre 3 milhões e meio e 5 milhões de indígenas falando cerca de 1000 línguas diferentes. E aí, tanto com a violência, quanto com as doenças, quanto com o processo de aculturação, né, que foi proibir os índios de falarem suas línguas originais, a gente tem uma redução na população indígena. Hoje existem no Brasil cerca de 818 mil índios, né, então de 5 milhões para 818 mil, olha o quanto diminuiu a população, né? E de mais de 1000 línguas diferentes faladas no Brasil, diminuiu para apenas cerca de 180 línguas indígenas. Então a maioria das línguas que existiam na época que os portugueses chegaram foram extintas. Então as técnicas indígenas, né, como eu disse, para a sobrevivência dos colonos, então a extração de madeira de lei, as técnicas para a extração de madeira sem danificar uma grande quantidade de árvores, foi importante para os colonos, eles aprenderam com os indígenas. As técnicas para navegar pelos rios também foram ensinadas pelos índios, né? Os rios do Brasil tinham algumas características próprias e que os portugueses não dominavam, então os colonos tiveram que aprender com os índios como navegar nos rios brasileiros. A confecção de alguns instrumentos de navegação que os índios desenvolveram, os colonos aprenderam com eles. A produção de tábuas próprias para construção, né? Preparar a madeira com tábuas que fossem adequadas para se construir moradias e outras coisas, os indígenas ajudaram, né, os portugueses. Algumas técnicas para deixar as tábuas planas, né, para elas não ficarem envergadas, os índios ensinaram para os colonos. E os colonos também aprenderam a fazer canoas indígenas. Vocês já ouviram a expressão, né, que alguém fala assim: vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa.
Isso porque a canoa é feita com apenas um pau, ela é feita com um tronco de árvore. Você cava esse tronco e faz a sua canoa. Então ele é feito de uma madeira maciça, é esculpida no tronco. E usando troncos grandes dava para fazer canoas pessoas. E essas canoas foram fundamentais para os bandeirantes navegarem em direção ao interior do Brasil. Então, um dos símbolos das viagens dos bandeirantes são justamente essas canoas feitas a partir de um tronco único. Como elas são feitas a partir de um tronco único, você não tem remendos, então para ela quebrar, para ela ter furos e afundar é mais difícil. E aqui a gente tem essa imagem aí que vocês estão vendo neste slide, é um monumento que existe na cidade de São Paulo, que é um monumento. São Paulo tem muitas homenagens aos bandeirantes, e esse monumento representa justamente os bandeirantes retirando a canoa do rio. Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas aí puxando a canoa, tirando do rio e colocando na margem, né? E esse monumento ele é muito significativo desse contato com a cultura indígena. Além da cultura indígena, a cultura brasileira, durante o período colonial, da cultura africana, e a gente acabou formando uma cultura afro-brasileira. É uma cultura específica, né? É uma cultura que tem elementos próprios do Brasil, elementos próprios da África, e formou, a partir dessa união de elementos, uma cultura afro-brasileira. Essa cultura afro-brasileira, podemos dizer que é uma espécie de vitória da cultura africana, porque como a gente viu na aula sobre a escravidão, havia um processo de desafricanização dos escravos. Então, ainda na África ou no navio, os escravos eram batizados na Igreja Católica, eles recebiam nomes para que eles esquecessem a sua religião de origem e para que eles esquecessem seu nome de origem, né? Perdessem o vínculo com a sua terra natal. Então, eles eram obrigados a frequentar uma outra religião, recebiam um novo nome. Chegando no Brasil, eles tinham que aprender o português, e era absolutamente comum que os escravos fossem misturados. Então, os escravos conviviam com com outros escravos que tinham origens diferentes, que falavam línguas diferentes da sua, que tinham religiões diferentes da sua. Então, eles eram misturados para que eles realmente perdessem o vínculo com sua terra natal. E esse processo de desafricanização ele não foi completo. Mesmo com todos esses problemas, mesmo com todas essas estratégias portuguesas melhor dizendo, né, para que os escravos perdessem suas raízes africanas, muitos deles conseguiram conservar os seus costumes, os seus cultos, seus cânticos, suas danças, suas práticas, e como parte de estratégia de sobrevivência, misturando elementos da sua própria cultura, da sua própria religião, por exemplo, com elementos da cultura e da religião dos colonos. Então, essa mistura de costumes, práticas, crenças africanas com costumes, práticas, crenças dos colonos, né, costumes europeus e também costumes indígenas, fizeram com que surgissem novas tradições e novas religiões. Então, existem tradições e religiões que nós consideramos especificamente afro-brasileiras. Elas não são africanas e foram trazidas para o Brasil. Elas surgiram no Brasil a partir da interação de elementos da cultura africana com elementos locais, de origem europeia e de origem indígena. Ok? Então, dentro desse processo de mistura de elementos culturais, como por exemplo o candomblé. O candomblé não é uma religião africana, o candomblé é uma religião brasileira. Ela surge da mistura de elementos das religiões dos povos Iorubá e Nagô, que foram dois dos povos que mais enviaram escravos para o Brasil, né? A maioria dos escravos brasileiros, dos escravos que vieram para o Brasil eram da cultura Iorubá. E na religião Iorubá, existe o culto a orixás. São divindades, dá pra gente dizer assim, que seriam deuses. Não é exato, né, como deuses da mitologia grega, por exemplo, mas são divindades ligadas a forças da natureza. Então, as forças da natureza, na cultura iorubá, eram representadas por orixás, que eram divindades que tinham uma forma humana. Eles eram representados com formas humanas. Chegando no Brasil, os escravos de origem iorubá, eles eram proibidos de ter sua religião. Eles eram proibidos de ter imagens da sua religião, eles eram proibidos de fazer os seus cultos. Então, para continuar praticando sua religião, eles começaram a identificar suas divindades, os seus orixás, com símbolos católicos. Então, alguns orixás começaram a ser identificados com imagens de santos da Igreja Católica. Então, os iorubás escolhiam determinados santos católicos
para representar os seus orixás, já que eles não podiam ter imagens dos seus orixás. Tempo, elementos das religiões Yorubá, elementos da religião dos orixás, misturando com elementos da religião católica. Até que chegou um momento que, para alguns desses descendentes dos Yorubás, o orixá e o santo católico eram a mesma coisa, eram a mesma pessoa. Então a gente tem alguns exemplos aí, as imagens do lado direito mostram isso. A gente tem Iemanjá, que está ali do lado direito embaixo. Iemanjá é representada por diferentes imagens da Virgem Maria católica. A mais comum é representar Iemanjá como Nossa Senhora da Conceição. Então, se vocês repararem naquela imagem ali do lado direito, embaixo, a do lado esquerdo é Iemanjá, do lado direito é Nossa Senhora da Conceição. Reparem que as imagens são bem parecidas. Então, para os praticantes do candomblé, a imagem de Nossa Senhora da Conceição representa também Iemanjá. Yansan, ou Yansão, que está ali em cima do lado esquerdo, é associada com Santa Bárbara, porque Santa Bárbara, para os católicos, é uma santa que ajuda a proteger as pessoas das tempestades de raios. Então, os católicos, eles rezam para Santa Bárbara quando tem uma tempestade de raios, porque ela é identificada com isso, né? Uma santa protetora dos raios. E Yansan representa justamente os raios, né? As tempestades na natureza. Né? Aliás, gente, desculpa. Enfim, Yansan tem a ver com luz, com raios, e Santa Bárbara também, é isso. Ogum é representado por Santo Antônio, por exemplo. Não tem aqui nas imagens, né, Ogum, mas eles têm características em comum. São Jorge é representado por Oxalá. Aliás, representa Oxalá. Oxalá é um orixá guerreiro, e São Jorge é um soldado, é um santo que era um guerreiro. Então se fez essa associação. A gente tem lá em cima o Oxalá, que é associado à imagem de Jesus. Então Oxalá tem uma relação com os céus, ele usa branco, e aí ele é muito parecido com a figura de Jesus Cristo. Então o candomblé foi juntando elementos da religião Yorubá, da religião Nagô e do catolicismo, e acabou formando uma religião específica, é uma religião própria, que mistura elementos de religiões diferentes. Por isso a gente fala que é uma religião sincrética, né? O sincretismo é quando a gente mistura elementos de culturas diferentes. Então o candomblé é uma religião nova, que surge a partir da associação de elementos entre culturas diferentes, ok? Claro, dentro do candomblé existem várias correntes do candomblé, várias orientações, várias interpretações do candomblé. Vão existir interpretações do candomblé que vão dizer que o santo católico e o orixá são a mesma coisa. Vai ter interpretações do candomblé que vão dizer que o santo católico é só uma representação, que o santo católico não é o orixá, mas ele representa o orixá. Então tem interpretações diferentes dentro da cultura da religião do candomblé, assim como dentro do cristianismo existe o catolicismo, existem diferentes igrejas evangélicas, dentro do candomblé existem correntes diferentes, que vão interpretar de formas diferentes essa associação entre os orixás e os santos católicos. Também existe dentro dessa junção africana com a cultura europeia, com a cultura e religião que também surgiu no Brasil, que é a Umbanda. A Umbanda tem relação com os povos bantus. Os povos bantus são da África Central. E os bantus também vieram em grande quantidade para o Brasil como escravos. Depois dos iorubás, os bantus são a etnia mais presente no Brasil, por conta da escravidão. Na religião dos bantus, na África Central, então eles cultuavam como divindades os seus antepassados. No Brasil, os bantus acabaram tendo contato com os iorubás, né? Com os iorubás. E esses africanos, descendentes de africanos de origem banto, foram misturando alguns elementos da sua cultura com elementos da cultura iorubá. Então, os bantus no Brasil começaram, além de cultuar seus antepassados, a cultuar orixás. Então, eles foram formando uma religião que cultuava os antepassados e cultuava orixás. Então, eles incorporaram os orixás em sua religião. Além disso, eles também incorporaram elementos do cristianismo. Da mesma forma que o candomblé associou orixás aos santos católicos, os bantus também associaram orixás a santos católicos. E além da associação com a religião iorubá, além da associação com a religião católica, os bantus também incorporaram alguns elementos indígenas. Então, alguns rituais indígenas, algumas crenças indígenas, algumas divindades indígenas foram incorporadas na religião dos bantus. E no século XIX, surgiu na Europa o espiritismo.
no Brasil muito rápido no século XIX e ganha força no Brasil no século XIX. Aliás, no mundo inteiro, o espiritismo ganha muita força no século XIX. O espiritismo tem a ideia de que os espíritos vão evoluindo, né? O espírito vai reencarnando e vai evoluindo. E essa ideia de evolução no século XIX, ela vem justamente do darwinismo, vem da ciência. Então o espiritismo incorpora elementos da ciência do século XIX, pega esses elementos da ciência, junta com o cristianismo, e aí surge o espiritismo. Como os Bantu já veneravam seus antepassados, quando eles olharam para o espiritismo, eles falaram, nossa, faz todo sentido, né? O espírito que reencarna, então faz todo sentido para nossa crença. Então surge a Umbanda. A Umbanda é uma mistura de elementos do catolicismo com elementos das religiões Yorubá, das religiões Bantu, das religiões indígenas e do espiritismo. Tudo isso junto é a Umbanda. Então os umbandistas, muitas vezes, se você pergunta para ele qual é a sua religião, ele vai dizer, eu sou espírita. Aí você pergunta, qual linha do espiritismo? Ah, eu sou espírita umbandista. Porque eles identificam a Umbanda com o espiritismo. Claro, existem diversas correntes dentro da Umbanda. Existem correntes da Umbanda que vão ser muito mais próximas do candomblé, existem correntes da Umbanda que vão ser muito mais próximas do espiritismo. Muitos umbandistas frequentam a missa católica e os cultos umbandistas e os cultos do candomblé e os centros espíritas. Então, o umbandismo, né, a religião da Umbanda, é uma religião que agrega elementos de diferentes religiões. Né, é uma religião que se sente confortável transitando entre elementos de religiões diferentes. Né, então, os espíritas umbandistas ou umbandistas, eles não têm problema em frequentar diferentes cultos, diferentes religiões. Claro, né, como sempre, dependendo da corrente da Umbanda. Né. Da mesma forma que existem diferentes correntes do candomblé, existem diferentes correntes do cristianismo, existem diferentes correntes da Umbanda. Mas, de um modo geral, é isso. A Umbanda ela é uma união de elementos de várias culturas diferentes. Ok? E, para finalizar, também é muito forte no Brasil a influência africana na música. Então, quase todos os brasileiros, seja a música popular brasileira, seja a música erudita brasileira, ela incorpora elementos da música africana, principalmente no que diz respeito aos instrumentos de percussão. A música brasileira tem muita força nos instrumentos de percussão. Existem muitos instrumentos de percussão que vieram da cultura africana e a cultura africana dá uma importância muito grande para os instrumentos de percussão. Os instrumentos de percussão na cultura africana são utilizados na religião, eles são utilizados para comunicação. Então, às vezes, uma aldeia africana se comunicava com outra através de tambores. Né? Então, as mensagens eram passadas através do som dos tambores. Então, a percussão na cultura africana é muito forte, tanto na religião quanto em outros elementos culturais. E a música brasileira incorpora esses instrumentos africanos de percussão em vários estilos. Vários estilos musicais incorporam, né, os instrumentos de percussão. O mais óbvio é o samba, mas não apenas o samba. O forró utiliza instrumentos de percussão de origem africana. Algumas músicas tradicionais do sul do Brasil incorporam instrumentos de percussão de origem africana. O rock, mesmo o rock, né, que não é uma música de origem brasileira, mas o rock também ele traz muitos elementos da música africana, né? A origem do rock tem a ver com jazz e com blues, que são estilos musicais que misturam elementos de uma cultura europeia branca com a música dos escravos norte-americanos. Então, carrega também uma sonoridade que tem a ver com a música africana. Né? A música africana ela tem uma influência muito forte em vários estilos musicais ao redor do mundo, e aqui no Brasil essa influência é muito marcante. E aqui a gente tem uma lista de alguns instrumentos de origem africana que são utilizados na música brasileira. Ok? Então é isso, pessoal. Sobre a cultura e a sociedade brasileira do período colonial, concluímos aqui. Como eu disse, esse vídeo ele é irmão gêmeo do vídeo das revoltas do período colonial. Então assistam esse vídeo e depois assistam o vídeo das revoltas do período colonial, porque esses vídeos se complementam, ok? Qualquer dúvida me procurem via WhatsApp ou via e-mail. E qualquer problema, então, vocês tirem as dúvidas comigo. Espero que a gente siga o mais rápido possível e que a gente supere essa crise do coronavírus o mais rápido possível. Ok, pessoas? Até mais. Não esqueça de ver o vídeo das revoltas coloniais para complementar esse aqui, hein? Até mais.